E aí, gente, Aranha Science aqui. Esse episódio 122 do Aranha Science Podcast. E a gente vai falar sobre um tema que eu prometi no último episódio, que é robótica cognitiva. Esse tema também é chamado, e eu descobri esse tema pela primeira vez num curso do edx.org, chamado Robótica Epigenética, né? Epigenética é porque tem a ver com comportamento, ou você simular o comportamento humano, né? Então faz sentido também. A cognitiva é mais fácil de entender, né? Tem mais a ver com o cérebro, cognição, né? Então, diferente da maioria dos episódios, né? Eu vou meio que fazer tipo uma preliminar para essa aula. Eu falei sobre esse tema com mais detalhe no curso de Introdução à Inteligência Artificial, mas pro fim. Então, eu dei tipo uma série acho que foi duas aulas ou uma sobre robótica cognitiva, né? Então, basicamente é isso, né? Por sinal, é um tema que eu gosto muito. Talvez eu tô fazendo isso porque eu tô vendo muito Gundam, né? Pra quem sabe Gundam, né? E deu vontade de falar sobre esse tema, que eu já falei várias vezes no canal. Mas aqui eu vou falar também coisas diferentes. Esses são exemplos de robôs mais recentes, né? Alguns termos como Geminoid, Android F e o Erika, né? Esses termos, eles são pertencentes a Ishiguro Labs, né? Então, a Ishiguro Labs é um, associado à Universidade de Osaka, né? Ishiguro Labs. Tem a ver com o Ishiguro, né? Que é esse cara aqui. Ele talvez um dos maiores pesquisadores nesse tema atualmente, né, em robótica, mas parecida com o ser humano, né? Então, a Ishiguro Labs e Ransom Robotics, né? São as principais, na minha opinião, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um geminoide. O que é um geminoide? Você tem tipo um ator ou pessoa base, um modelo base, uma modelo, no caso japonesa, que foi usada como base para esse sistema robótico, né? Que também usa Deep Learning com Imitation Learning, se eu não me engano, para copiar os movimentos dela para ser mais parecido com ela. Obviamente, é uma busca para tentar fazer isso, obviamente. Tem várias limitações. Esse aqui do próprio Ishiguro, né? Ele fez um robô de si mesmo, né? Tem essa questão também de, por exemplo, ele já fala em palestras, né? De tipo, ele querer dar uma palestra do Japão para outro país, só que quem vai falar é o sistema robótico, né? Ele já fez isso. Então você falar isso por a telepalestra usando um sistema robótico, né? Que move a boca e tal. E o Erika, que é talvez, na minha opinião, mais. É, assim. Que mais ultrapassa o Vale da Esquisitice que eu já vou falar. Eu não tenho um gráfico aqui do Vale da Esquisitice, mas basicamente ele nasceu numa tese num jornal japonês, tem a ver com energia, né? Tem nada a ver, né? Mas, eu não lembro o nome do autor, mas foi publicado em 1970, falando sobre essa questão do Vale da Esquisitice, né? Que sistemas robóticos eles eram muito parecidos com. É, era totalmente. Quando você tentava fazer um robô parecido com o ser humano, dava merda. Ficava esquisito. Aí esse é o Vale da Esquisitice, né? Quanto mais você tenta fazer um sistema robótico parecido com o ser humano, mais ele é estranho e dá até medo, né? Enfim. E é estranho porque o Gundam lançou em 1971, né? Um ano depois dessa publicação desse artigo na foi publicado em japonês. A Ishiguro Labs também fez uma peça que percorreu aí o mundo, chama Sayonara, e o robô é esse aqui, tá? E basicamente os atores eles tiveram que se adaptar ao robô programado para a peça. Eles programaram o robô para agir conforme a necessidade com o timing, e os atores tinham que lidar com isso. Aí eu não sei a história porque eu não vi a peça, né? Mas basicamente o plot da peça é basicamente uma pessoa que tem uma doença e o robô meio que cuida dela e vira tipo sei lá, um negócio de saúde mental pra pessoa, uma coisa assim. Eu só vi o artigo que, por sinal, foi publicado num jornal brasileiro de arte sobre essa peça, né? Um artigo muito bom, né? E o nome do jornal era bem mágico, né? Tipo, Jornal de Arte Brasileira, alguma coisa assim. Eu já falei sobre isso no curso de inteligência artificial, introdução, né? Bom, aqui também é outra coisa que eles têm no laboratório deles, que é o Brain Machine Interface, ou BMI, ou BMI. Que basicamente você tem impulsos de eletroencefalograma para controlar um sistema robótico. Tem isso daqui também para jogar jogos. Tem um bagulho que você compra. Literalmente,
são chamados de neurogames, né? Que são jogos que dá pra você jogar hoje em dia, facilmente. É um bagulho que custa, sei lá, uns US$ 40. Pra você jogar usando ondas do seu cérebro, né? Então, seu cérebro, ele emite ondas eletromagnéticas, bem fracas. Até porque toda a informação do seu cérebro é elétrica. Então, por isso que quando você leva um choque, isso te dá um curto, né? Porque você basicamente tem uma sobrecarga elétrica exógena no seu corpo. Mas, por exemplo, eu acabei de pegar mover meu braço para pegar a água, né? A informação que passa para o meu corpo fazer isso, as terminações nervosas, são correntes elétricas, né, em milivolts. Então, o eletroencefalograma, acho que eu errei de novo, ele basicamente vê suas ondas tipo beta, alfa, gama, etc. Por exemplo, é muito comum quando você joga jogos de videogame que você só use mais ondas beta, né? Por quê? Porque o que acontece, né? A observação. Porém, essas ondas, elas são bem periféricas, né? Eu lembro de um professor de Medical Neuroscience, né? Que ele falou, né? Que, o EEG ele é muito fraco, né? Comparado, por exemplo, a um eletrodo que você insere, por exemplo, em inserções mais invasivas, né? O que é uma inserção invasiva? É tipo você fazer uma não cirurgia, tipo uma cirurgia transcranial, né? Que você abre até para experimentos de linguagem é usado isso, né? Eu não tô com uma imagem aqui, mas basicamente você abre o cérebro, né? O médico. E aí ele coloca tipo uma barreirinha de eletrodos. Parece mais ou menos como se fosse isso daqui. Aí você tem no meio os eletrodos, né? Aí você põe em seções do cérebro porque você vai ter uma análise das ondas muito mais eficiente, né? Obviamente. Você tem crânio, você tem várias partes do cérebro que vão atrapalhar quando você usa somente o negócio que você usa, o EEG, né? Experimentos com eletroencefalograma, eles são muito limitados, né? Obviamente, ressonância magnética, MEG, PET scan, que é com positrons, né? É muito melhor. Somente o ressonância magnética funcional. Tem o BOLD também, que usa sangue, né? Tem parte do oxigênio como base para isso. Pra ver que área do cérebro faz o quê, mas nesse caso aqui é controle de coisas, né? Usando eletroencefalograma, né? Pra você controlar com o sistema robótico. Eu sei que isso aqui parece estranho, parece aqueles bichos do Gantz, né? Pra quem já é Gantz. Eu não tanco o mangá, tá? Eu só consigo ler não é nem ler, né? Eu vejo no universo, acho que no universo narrado. Aqueles caras que fizeram a narração do Berserk 24 horas, fizeram do Vagabond também, estão fazendo do Hunter x Hunter, eles fizeram do Gantz, né? Eu consigo ver dessa forma. E tem um bicho que literalmente é esse daqui, cara. Não sei se foi baseado, né? Mas enfim. Provavelmente não tem inspiração no Gantz e vice-versa, não tem inspiração. Isso aqui é chamado de Telenoide. Basicamente, é um robô remoto para cuidar do médico. Por exemplo, o médico falar com uma pessoa remotamente. Só que em vez de um computador padrão, você tem um sistema mais, é, entre aspas, aconchegante, né? Poderia ser mais do que isso, né? Mas é um negócio para comunicar de forma remota, né? Com visão médica, né? Então, sei lá, toma tal remédio, tal horário, assim, essas coisas, né? Não tipo pra fazer consulta, né? Alguém que tem uma coisa recorrente com o médico e tal. Você pode falar, por que não usa o WhatsApp, né? Sei lá, é interessante, né? Esse aqui é um sistema de conversação com vários robôs, né? E hoje em dia, como tem sistemas de linguagem mais avançados, né? Como o ChatGPT, coisas do tipo, né? Você pode acoplar isso nesses robôs. Embora eles tenham um sistema interno, tá? Na Shiguru Labs eles têm um sistema interno que usa é, Reinforcement Learning com Deep Learning, né? Então, Reinforcement Learning é muito de conversação. Tem até um modelo de linguagem aí de uma empresa chinesa, que esqueci o nome, ficou famosa por fazer isso com pouco dinheiro, né? Que eles usam Reinforcement Learning para sistema de conversação, né? Se você quer saber mais sobre Reinforcement Learning, tem um curso completo no canal sobre isso. Completo, eu digo introdutório, né? Tem umas 6 horas ou 10, uma coisa assim. É, aqui também é outra versão, um pouquinho mais bonitinha, né?
É bom pra uma criança, talvez. Não sei se criança. Eu não sei se tipo de criança que, por exemplo, que teria que ter cuidados médicos que teriam que usar isso, né? Tem também o e-book, né? Pra quem não sabe muito sobre o início da robótica com o paper do Turing, Alan Turing, em 1950, né? Ele sugeriu no artigo chamado Computing Machine Intelligence, né? A ideia de fazer um sistema robótico parecido com uma criança, porque é mais fácil, né? Se você seguir a mesma linha de raciocínio, você primeiro tem que fazer sistemas robóticos que simulam o comportamento animal. Insetos, é, mamíferos. É que mamífero é mais difícil que inseto, né? Do ponto de vista computacional, né? Por razões óbvias. Então, você simular o comportamento de uma formiga é muito mais diferente de um rato. Principalmente comportamento social. Aí você vai pra muito achismo, né? Você vai pra behaviorismo. Ou etologia, né? Etologia estuda o comportamento normal. Somente etologia. Não é a mesma coisa que behaviorismo. Tem vários livros de etologia muito bons que usam bastante neurociência. Tem uma visão mais cognitiva, que é a minha visão pessoal. Mas basicamente você tenta fazer um sistema robótico que simula o comportamento de uma criança. A gente vai ver outro também, faz a mesma coisa, que é o iCube, né? Então essa é a ideia. Ainda assim não passa o vale da esquisitice, né? Principalmente quando o sistema robótico se move. Na peça que eu citei, o foco é realmente dar a noção de que ele tem um comportamento mais humano, mas não são comportamentos muito bruscos, né? Fica essa imagem esquisita, né? Mas é o robô, né? Provavelmente peguei essa imagem, então é isso. É chamado Sofia, né? Também tem o Grace, que foi parceria com a Ransom Robotics e a... Como falo? E o Ben Goertzel, né? Que é um cara muito famoso nesse tema. Que é um sistema robótico pra Medicare também, que é mais pra parte médica, né? É muito bem feito, eu acho que é melhor que a Sofia até. É até mais recente que a Sofia. Eu vi uma palestra dele, do cara da Ransom Robotics, do Ben Goertzel, né? Falando sobre a Grace, né? E é muito bom. Pô, é um robô que fala muito bem, né? Bem zoeira também. Daqui é de um artigo que mostra o chamado Digo Sun, também da Bronson Robotics. É um pouco mais antigo, então dá pra ver que a textura da pele e tal é mais ruim, né? Dos anos 2000 pra cá foi melhorando. Era horrível, né? Nos anos 2000 era feio pra caramba. Parecia que vinha do Silent Hill da vida. Não tem que jogar. E você vê ele por dentro, né? Você vê aqui. É que, cara, se você vê o ser humano também, a parte anatômica, né? Por baixo da pele é horrível também. Não é como se fosse tão menos horrível que isso, mas eu sei que é esquisito, né? Mas basicamente é isso como ele é por dentro, né? Então você tem. Uma parte da robótica que também é muito importante é a parte hidráulica, né? Você tem várias questões hidráulicas na mão, nos pés, que funcionam para o comportamento dele de locomoção. Por sinal, é extremamente difícil, tá? E tem como você usar Deep Learning, o Reinforcement Learning e várias técnicas de Imitation Learning para fazer um sistema aprender a rodar. Tem várias competições disso, né? E obviamente, humanoide é mais difícil que quadrúpede, né? Então, por incrível que pareça, você apenas ficar de pé já mostra inteligência humana pra caramba. E realmente é muito complexo. Você fazer um sistema que anda como um ser humano já. É, tipo, extremamente complexo. E de forma algorítmica, né? Sem inteligência artificial, sem um sistema que aprende com gradient descent, etc. Cara, quase impossível. É realmente difícil. Um dos mais interessantes é o iCube, né? Que parece que foi criado pelo Instituto de Italiano de Tecnologia. E basicamente eu gosto dele porque é um sistema que ele realmente tem essa visão de. É uma plataforma que dá pra você comprar isso aqui, né? Não sei se somente Instituto de Tecnologia pode comprar. Eu acho que era US$ 5.000, uma coisa assim. De 5 a 10. Que basicamente é uma plataforma para você testar algoritmos de robótica cognitiva. Então, pode ser algoritmos heurísticos, tá? Eles respondem. Uma coisa. Eu já vou falar sobre isso, né? Mas tem robótica mais associada à mesma robótica para IA de games e robótica mais associada a outras questões. Mas enfim. E recentemente, você tá vendo, desde 2015 pra frente,
A Ishiguro Labs da Universidade tem uma parceria com a Universidade de Osaka, né? Fazendo. O próprio Ishiguro ensinou na Universidade de Osaka, né? O primeiro curso que eu fiz sobre esse tema foi dele, né? Tá no edx.org. Creio que ainda tá lá, né? E basicamente tem uma textura e um comportamento. Tem até uma. Meio que. Não foi com a Erika, provavelmente, mas teve uma. No shopping eles fizeram tipo um teste com ela. E realmente parece muito humano, né? Aparentemente, né? Fizeram um teste também com um geminoide que colocaram ele numa cafeteria. E depois as pessoas passavam normalmente, sem saber, né? Era uma pessoa ou não. E fizeram tipo uma pesquisa pra saber se as pessoas pensaram que era ser humano ou não, mexendo no laptop, né? Falei nisso no curso de inteligência artificial. Uma introdução, né? Mas enfim, quando ele se move dá merda. Mas, no geral, se você passa despercebido, às vezes você pensa que uma pessoa. Obviamente não tá nem perto de um nível que você vê num filme. Então esquece, tá? Então, anos-luz de estar nesse nível. Mas dá pra ver que o avanço foi muito grande, né? Questão de textura, questão de. é, da, da representação do comportamento desses. Facial também. Comportamento facial também é muito difícil, cara. De você replicar. Aqui é uma modelo. Eu creio que também foi usada pra Erika, né? Esse aqui eu creio que não é um robô, provavelmente. Mas. Eu acho que esse daqui também não é, mas eu não lembro. Mas enfim. Eu sei que esse daqui do meio é. É que parado mas é difícil de identificar, né? Quando você vê se mexendo aí. Mas enfim, dá pra ver que o Vale da Esquisitice está sendo vencido. Então, o que foi falado em 1970 está sendo vencido, porque isso daqui já é 50 anos depois, né? Se você quiser ler nesse tema, e eu tô pra ler esses artigos em live, né? São dissertações de PhD no iCube, né? Esse daqui. São boas, né? Não é exatamente robótica cognitiva apenas, mas também tem coisas de robótica cognitiva. Ele é uma plataforma de robótica epigenética. Por sinal, no primeiro curso que eu fiz sobre robótica epigenética, que é a mesma merda que cognitivo, foi lá que eu descobri o iCube, por exemplo. Então é um tema muito interessante. Tem os papers da Shigeru Labs, que eu também tô pra ler os mais recentes, né? Eu li os mais antigos. Tem um muito bom, cara, por exemplo, que eles fizeram pra venda de roupas e venda de pasta de dente, cara. Com um sistema robótico, com a própria Erika, né? Então se dá certo, por exemplo, num shopping você tem uma atendente apenas robótica, né? Tem hoje em dia lojas, por exemplo, que são totalmente automáticas e tal. Parte de logística, que às vezes é totalmente automática. Então esse sistema, ele já existe. Normalmente ele está sendo híbrido, né? Sobre o atendente, eu creio que é bem interessante. As pessoas estão acostumando a comprar mais online também. As pessoas... Esse negócio de atendente em loja, pra roupas, né? Depende. É, pode ter os dois, né? Pode ter a versão robótica e a pessoa, né? Que vai ajudar as pessoas ali e tal. Tem também o Journal of Artificial General Intelligence, que eu fiz um curso completo dele no canal, que é o Inteligência Artificial Geral, que eu tô publicando novos vídeos, né? Conforme for saindo artigos, tá? E então, basicamente eu resumi todos os artigos deles, né? Acho que dá umas 20 horas de curso. E obviamente extremamente importante para robótica cognitiva, né? Talvez o melhor jornal atual sobre o tema, porque os outros jornais sobre o tema, eles são muito genéricos. O que é um artigo genérico? Ele é bom. Ele ensina às vezes uma coisa nova, mas ele faz um experimento específico só para publicação. Tipo, ele não quer avançar o tema de forma primordial e teórica. Esse é um problema, né? Alguns jornais acadêmicos de mais alto fator, eles publicam muita coisa de boa qualidade genérica. Você lê o artigo é bom, mas é tipo mais do mesmo, tipo, não avança muito o tema. Vai ser bastante citado, talvez, etc. O Jag, por exemplo, ele tem umas perspectivas, não todos os artigos, né? Ele tenta realmente avançar o tema e tenta fazer coisas que realmente são mais ousadas, né? Então, por isso que eu curto esse jornal específico. E tem outros também, por exemplo, eu tava lendo, eu não lembro de cor, né? Eu já citei em livros, né? Um jornal específico do MIT sobre robótica cognitiva. E ele é muito mais engenhoso, né? Em relação a isso. Então é um problema, né? O problema é que
artigos ousados como esses, né, demoram um tempo pra publicar, né, porque são difíceis. Você avançar um tema muito difícil, demora tempo de pesquisa, né. E às vezes tem que ter um grant, né, pra pessoa ter uma grana pra focar nessa pesquisa. Às vezes o cara é pesquisador, ele precisa de uma grana pra continuar uma pesquisa específica, senão ele não faz, né. Por razões óbvias, né, se manter e tal, né, mas é bem interessante, né. Tem o Frontiers in Neurorobotics, né, eu já li algumas coisas desse daqui. Tem bons artigos, né, por exemplo, relação de estamina e neuroadrenalina. Na verdade eu tô citando acho que um jornal sobre da Nature sobre, neurociência computacional, né, mas, por exemplo, como que você replica questões, por exemplo, de neurotransmissores em sistemas robóticos, né, é uma questão, né, será que é útil, né? Por que a IA não vê essa questão? A IA normalmente tem modelos que usam spikes, né, que são picos de milivolts, comportamento elétrico, neurônios, né, mas neurotransmissores ninguém usa normalmente como modelo, né. A gente não sabe também muito como funciona a prática, né, porque certos neurotransmissores demonstram um certo comportamento. Tem a da IEEE, que é basicamente um dos melhores jornais de ciência da computação que existem. Bastante chinês publica aqui, por exemplo, por sinal. E tem um específico, né, porque todo jornal, assim, tem várias segmentações, tem um específico sobre robótica cognitiva. Eu não li muito desse daqui, eu não sei se tem muita coisa boa, mas enfim. Vamos agora para a questão de citar alguns pontos nesse tema. Então, vai ser um pouco mais rápido, né? Basicamente, você tem alguns modelos que são importantes aqui, por exemplo. RL, que é Reinforcement Learning. Reinforcement Learning. Muito inspirado no que é chamado de Operate Conditioning, né? A teoria de psicologia do Skinner, e etc. E behaviorismo no geral. E basicamente a ideia é usar ações, recompensas. Então, por exemplo, eu vou citar de uma forma mais simples. Tem ações, recompensas, observáveis e estados. Ah, o observável já tem estados do sistema, mas eu vou colocar aqui estados do sistema. Basicamente, o que é o sistema? Um agente. Então, eu tenho aqui um agente que está dentro de um certo ambiente, chamado de env em inglês, né? De environment. Então, o mundo ao seu redor é o ambiente. O seu world model é tudo que representa o seu ambiente ao seu redor. Pode ser, por exemplo, uma rua, ele tem que se mover atravessando a rua, por exemplo, indo em lojas, etc. Então você vai ter um conjunto de ações, vai ser o final aqui. Então você quer chegar aqui, né? Mas entre um agente fazer ações, ele vai ter que ter o seu modelo de percepção, né? Então você tem a percepção de mundo e sua, entre aspas, eu vou pôr, entre aspas, cognição. Entre aspas, tá? Então, a percepção é basicamente, por exemplo, uma câmera que vai visualmente entender, até segmentar, por exemplo, isso daqui é terreno, isso daqui é carro, isso daqui é pessoa. Então, você tem algoritmo, por exemplo, pode ser o YOLO, um algoritmo famoso disso, né? Visão computacional, né? Tem a visão computacional, como YOLO. Então, isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma rua, isso aqui é uma casa, e etc. Segmentar a paisagem, né? Um... Pode usar sonar para isso também, como os carros autônomos usam. Enfim. Segmentar uma imagem. Então, aqui é um carro, são pessoas andando, enfim. E aí você tem o céu também, esperar o céu, enfim. E aí você tem, além da percepção, a sua visão de mundo, né? Que é o termo, é literalmente esse, é World Model.
um termo de. Eu acho que eu fiz umas 4 aulas sobre isso. Basicamente vai ser o que vai interpretar tudo isso, né? Então você tem Word Model. É com L ali, tá? World Model. E basicamente vai ser o modelo de mundo associado. Isso é uma caixinha que tem tudo que é associado a uma questão, entre aspas, inata, interna do sistema. Então, por exemplo, qual que é a nossa visão de mundo como seres humanos, né? Por exemplo, eu sei que quando eu pego um copo, que se eu soltar ele e cair no chão, ele vai quebrar. Eu sei que, por exemplo, seres humanos não voam, não têm asas, mas pássaros sim. Alguns pássaros não, mas a maioria sim. Eu sei que certos animais foram extintos, outros não. Eu sei que se eu bater com força numa parede, um carro, ele vai quebrar, explodir, pode acionar o airbag. Todas essas coisas, elas são eventos que acontecem na realidade, que a gente sabe o que vai acontecer em determinadas questões. Então, você tem funções de probabilidade, então vai ser outro elemento aqui, que é associado a esse word model. Vou colocar aqui. Funções probabilísticas bayesiana ou marcoviana, né? Então pode ser bayesiana ou marcoviana, né? Bayesiana você pega o histórico como base e a marcoviana você pega os processos que estão acontecendo nesse exato momento. Então, mesmo que você encontre, por exemplo, um problema novo, um ambiente novo, você consegue lidar com aquilo. Assim, é um controverso dizer que o cérebro é só probabilidade bayesiana e marcoviana. Mas é um fato que o cérebro ele faz inferências probabilísticas. Por exemplo, tem uma coisa na questão de surpresa que é chamada de surpresa logarítmica, né? É basicamente a ideia que você tem um sistema que ele pode se surpreender com algo novo. Surpresa logarítmica. Não sabe aquela expressão facial de surpresa quando você vê algo que você não esperava? Uma coisa que está estudada, por exemplo, em crianças, ela já tem isso. É uma coisa interna. É uma coisa também que acontece em todas as sociedades de seres humanos. Não importa quantas separadas. São pessoas separadas na Austrália, que foi a região mais isolada da história por mais tempo. O sorriso, medo, pavor, todas essas questões que normalmente são reguladas pela basal ganglia e amígdala, na parte do cérebro, elas são representadas de forma similar facilmente. É uma questão interna. Então, da forma que Deus criou o ser humano. Nossa, que susto. Da forma que Deus criou o ser humano, acho que deve ter apagado aqui a tela rapidamente. Da forma que Deus criou o ser humano, tem basicamente um modelo interno. E várias coisas são instintivas, né? Quando você olha para o ser humano, é difícil de entender, mas quando você olha para animais, por exemplo, animais, ele tem modelos internos de instinto. O Thorndike falava sobre isso. E é assim, Thorndike, é um psicólogo nesse tema. Então, você tem instintos. Esses instintos, eles são modelos internos, que são de genética comportamental, tá? Então, que instinto? É uma questão epigenética que ocorre por questões genético-comportamentais. Então, obviamente, um leão, ele vai... E felinos, no geral, próximos a ele, vão se cumprimentar de uma maneira que é distinta de outros animais. Porque essa é a forma que eles se comportam e sempre é assim que é transmitido é, entre aspas, pai para filho, né? E filha, né? E mãe também, né? Enfim. Tem toda a questão cromossômica e tal, genética, que é diferente em animais, né? Animais que têm mais cromossomos, que têm menos, que têm mais de 20 cromossomos, né? Enfim. E na primeira vez que eu vi. Mais de 30, enfim, tem animais que têm muito cromossomo. Eu tô citando de cor aqui, mas eu não lembro de. Eu não vou tentar citar de cor quais animais tem mais ou menos. Mas eu lembro de ver de pássaros, crocodilos e tal, que tem números que são diferentes dos seres humanos. São mais ou menos, né? E é interessante que ocorra isso, né? Em questão de cromossomos. Mas o ponto é que
Entre espécies, questões genético-comportamentais importam para nível de inteligência entre espécies diferentes, tá? Na mesma espécie, no geral, isso não importa tanto. A não ser que tenha um dano mental, afete a pessoa. Senão, não. Mas o ponto é que você tem modelos internos cognitivos, né? Então, eu vou colocar aqui, modelos internos. Tem também o que é chamado na literatura de recompensas intrínsecas e in- extrínsecas, né? Recompensas intrínsecas e extrínsecas. Isso aqui é muito importante. O que é uma recompensa intrínseca? Por exemplo, tem uma teoria do Jürgen Schmidhuber sobre. Até tem a ver com surpresa bayesiana, né? Como você faz um sistema robótico que se diverte, né? Que joga. Os seres humanos fazem isso, né? Por que seres humanos fazem isso? Não só seres humanos, mas animais também. Você não vê, por exemplo, felinos, por exemplo, como eles ficam quando eles estão sem nada pra fazer? Como eles descansam e tal, brincam entre si, por exemplo. São questões intrínsecas, ou seja, ele não tem nenhuma motivação de recompensas reais para fazer aquela ação, né? Por exemplo, um grupo de felinos filhotes brincando, né? Aquilo são recompensas intrínsecas, né? Eles é, divertem ao fazer aquilo, mas não tem nenhuma recompensa, a não ser o enjoyment, né? É o termo em inglês que é isso. Não tem uma tradução boa, mas se alegrar fazendo aquilo, né? A recompensa extrínseca é algo externo, ou seja, por exemplo, numa caça, a, a recompensa é você pegar a presa para você comer, para você maximizar a sua homeostase, né? Os organismos também focam bastante nisso, né? Então, maximização, homeostase, né? Homeostase, você pode ver isso daqui tanto de forma cognitiva como quanto de forma diferente no sentido de ser mais uma questão energética, né? Se maximizar a sua questão interna energética. Obviamente, o corpo de animais e seres humanos não tem como saber seus níveis de cálcio, potássio e etc, magnésio, nem de animais. Mas o seu corpo, ele meio que dá sinais que falta alguma coisa. Falta comida, que falta água. E coisas ruins acontecem quando você não tem uma alimentação, talvez, diversa o suficiente, né? Por isso, normalmente, você se sente enjoo depois de comer a mesma coisa várias vezes. É uma resposta mental do corpo para você ter uma diversificação proteica mínima para manter seu funcionamento normal, corporal, energético, né? Então, a maximização da homeostase tem a ver com seu cérebro dizer, ó, você precisa de comida, senão você morre, né? Mais ou menos isso. Bateria interna, né? Biológica, né? Todos os organismos têm isso. Tem uma comunicação do cérebro e seu estômago. E isso, animais também têm isso. Tem uma questão muito importante de como essa noção entre comunicação entre o estômago e o cérebro afeta até o seu comportamento, né? Os seres humanos isso é muito visto, né? Também em animais. Então, o ponto é que como você faz uma teoria, tava vendo um artigo ontem sobre isso, de recompensas intrínsecas, né? O Schmidhuber fala sobre isso, né? Vou deixar na descrição esse artigo sobre como você computar isso, só que isso aqui é muito complexo, porque como um sistema que não é um livre agente, porque não tem agência, ele não é consciente, pode ter recompensas intrínsecas, elas são naturalmente coisas que só um sistema consciente quer. Porque a recompensa intrínseca, por exemplo, você assistir uma série Netflix, ela não tem, tipo, ela não tem objetividade, ela é subjetiva e não tem função de probabilidade que te explique algo, uma recompensa intrínseca, por exemplo. Por exemplo, você assistir por exemplo, você vai escolher um jogo de videogame pra jogar, por diversão apenas, né? A recompensa intrínseca, entre aspas, que você tem é literalmente subjetiva demais, até pra você. Às vezes você fala, não, agora eu não quero jogar isso, agora eu não quero jogar aquilo. Também praticou um esporte, por exemplo, você quer jogar futebol, você quer nadar, enfim, você tem opções, andar de bicicleta. Então, a razão do que você faz isso não é bayesiana, né? Quem fica
falando que o comportamento humano é só bayesiano também de animais, é maluco. Não é nem só bayesiano nem marcoviano. Não é só o histórico, como você se comporta, suas experiências. Isso é burrice. Você tem a questão marcoviana de e até que consciente de como você quer fazer, do que você quer fazer em determinado momento. Então a consciência, ela gera a recompensa intrínseca, né? E o que não é só recompensa dopaminérgica, né? É uma questão, na verdade, de uma alegria mental que, não, que é muito subjetiva. Ou seja, você não tem como representar recompensas intrínsecas de forma probabilística, de forma tão. é, eu não sei nem se é possível, porque a tese do time de Huber é boa e tal, os artigos sobre isso. Não, no geral, nunca vi uma teoria boa sobre essa questão. De extrínsecas é fácil, né? Também tem recompensas internas, né? São recompensas inatas. Então, por exemplo, eu vou citar de sistema imunológico, né? O sistema imunológico, ele aprende a lidar com novas ameaças. E desde que você sai do útero, né? Isso já acontece. Já é carregado de vários tipos de é, organismos exógenos que poderiam te, te fazer alguma merda, né? Mas o sistema imunológico, ele aprende a lidar com isso. E é um sistema, entre aspas, biológico-robótico interno, né? Uma recompensa interna. Então, tem várias questões cognitivas que elas são internas e que não são controláveis e que também depende do seu nível, do seu estado de consciência mental, né? Em relação a coisas que você faz. A pessoa se sente triste, talvez, e isso tem, afeta o corpo da pessoa. São questões psicológicas que podem afetar isso. Mas, no fim, são recompensas internas, né? Não consegue afetar ela. Mas o ponto é que todas as questões de robótica cognitiva, elas têm a ver com psicologia, neurociência, sociologia. Ela tem a ver com vários temas que estão interligados, né? Então, eu já vou terminar por aqui. Ela era realmente para ser mais rápida, né? E próxima aula, próximo episódio eu falo com mais detalhes sobre esse tema. Então é isso.